noite, a paz do Senhor Jesus. Eu saudo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Mais uma sexta-feira, irmãos, a qual estamos aqui na presença do Senhor para louvar, glorificar, engrandecer, para clamar por famílias, por casais, para pedir ao Senhor para continuar tendo misericórdia, sustentando, guardando, fortalecendo, e que nós possamos continuar confiando nesse Senhor e que cada um de nós possamos continuar tendo esperanças nesse Senhor, para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, nós rendemos graças a ti. Eu te louvo e te agradeço por mais uma sexta-feira, por mais um culto, uma palavra direcionada, meu Deus e meu Pai, a casais e famílias. Mais uma vez eu clamo, meu Deus e meu Pai, por famílias, por casais. Eu coloco, meu Deus e meu Pai, as famílias da face da terra, os casais, meu Deus e meu Pai, na palma das tuas mãos. Eu coloco, meu Deus e meu Pai, essa nação para a glória do teu santo nome, a nossa nação brasileira. Eu coloco, meu Deus e meu Pai, os estados dessa nação também, as famílias, os casais, os filhos. Eu já te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, pelas tuas infinitas misericórdia e bondade. Eu te louvo e te glorifico, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a tua palavra, de meditarmos na tua palavra, porque é a tua palavra que liberta, que transforma, que cura. E nós, meu Deus e meu Pai, estamos firmes, meu Deus e meu Pai, nessa palavra, confiando a cada dia naquilo que o Senhor tem falado conosco, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha ser louvado e glorificado. Eu te peço nessa hora, visita os hospitais, visita os leitos, meu Deus e meu Pai. Nós clamamos para que leitos possam ser desocupados, para que pessoas que estão esperando, meu Deus e meu Pai, um leito, meu Senhor da glória, nós profetizamos cura, e o desejo do nosso coração, meu Deus e meu Pai, que desocupe, mas que não vá mais ninguém para ser entubado, para ficar internado. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que te pedimos, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, visita as famílias enlutadas, Senhor, visita essas famílias, Senhor, essas vidas que estão, meu Deus e meu Pai, internados, que estão entubados, que estão, meu Deus e meu Pai, em respiradores. Glorifique o teu santo nome, visita nessa hora, meu Deus e meu Pai, todos aqueles que estão na frente, meu Deus e meu Pai, dessa guerra, dessa batalha, os médicos, enfermeiros, meu Senhor da glória, toma a família de cada um, meu Deus e meu Pai, guarda eles, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, abençoe esse auxílio emergencial, abençoe tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que tem sido movido, meu Deus e meu Pai, para abençoar, para, meu Deus e meu Pai, suprir as necessidades das famílias necessitadas. Quantas famílias, meu Deus e meu Pai, não estão necessitadas, meu Deus e meu Pai, nós clamamos, meu Deus e meu Pai, as suas infinitas misericórdias, meu Deus e meu Pai, que essas pessoas, meu Deus e meu Pai, possam ser agraciadas, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome, que ninguém venha ter falta de nada, meu Deus e meu Pai. Nós precisamos clamar, nós precisamos profetizar, nós não vamos nos conformar, meu Deus e meu Pai, com tudo que ouvimos, que vemos. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, nessa hora, vai de encontro, meu Deus e meu Pai, aquele que está, meu Senhor da glória, caído, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que já está aflito, aquele que está se sentindo intimidado. Meu Senhor da glória, eu te peço no nome de Jesus, Senhor, guarda, meu Deus e meu Pai, o povo que sai para o seu trabalho, essas conduções, meu Deus e meu Pai, o BRT, o metrô, a linha férrea, meu Senhor da glória, guarda essas famílias, guarda esses casais, essas mulheres, esses homens, esses jovens, esses adolescentes, meu Deus e meu Pai, que precisam, que estão ali trabalhando, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, que, meu Senhor da glória, que esses 10 dias, meu Deus e meu Pai, nós cremos
que venha haver uma baixa, meu Deus e meu Pai, de contaminação, meu Deus. Tem uma igreja clamando, Senhor, que confia em Ti. A nossa dependência é no Senhor, e por isso que clamamos, meu Deus e meu Pai, pedimos a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, repreende, meu Deus e meu Pai, todo levante, toda seta, todo dardo, toda a fúria do adversário, tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Senhor, nos colocamos na palma das Tuas mãos. Eu coloco a Igreja Batista Amor e Fé, cada ovelha, meu Deus e meu Pai, os anciões, os varões, as varoas, os casais, os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças. Meu Senhor da glória, visita, abençoa, continua guardando, continue abrindo porta, continue suprindo as necessidades dos Teus filhos, meu Deus e meu Pai. Eu rendo graças a Ti nessa hora. Eu já Te louvo e Te glorifico, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Há poder no Teu nome. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E a palavra dessa noite está em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Que diz assim. 2 Samuel, capítulo 11, que diz assim. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez-lo saber a Davi e disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me a Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lava os teus pés, e saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e seus servos do meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Amém? Eu não vou ler tudo não, vou ficar por aqui. E depois, se você tiver curiosidade, desejo, continua meditando nessa palavra. Eu li só até aqui para que a gente pudesse entender, porque fala a respeito, Davi comete um adultério e um homicídio. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, quando o Senhor me dava essa palavra, ontem à noite, o Espírito Santo foi falando ao meu coração da guerra a qual estamos vivendo. E não é só essa guerra desse Covid não, irmãos, porque a primeira guerra
eu fui entendendo aquilo que o Espírito queria falar. A primeira guerra somos nós com nós mesmos. A outra é a guerra da nossa carne. Porque aqui a gente vê que fala que Davi, ele comete um adultério e depois um homicídio. Aí nós já vemos como que um abismo chama outro abismo. Então, o que mais o Senhor falou ao meu coração é a respeito dessa guerra que estamos vivendo. E não só agora, mas ao longo do tempo nós estamos vivendo uma guerra. E a gente vê aqui que era um momento que iria acontecer uma guerra e que Davi envia Joabe e os seus homens para que eles pudessem guerrear contra Amon, que está falando aqui, como a palavra de Deus está falando aqui. Então, e ele não vai. Ele fica no seu palácio em Jerusalém. E aqui o que mais foi falando ao meu coração é essa postura de Davi, a atitude dele não ter ido para essa guerra, e do que aconteceu na vida dele pelo fato dele não ter ido para essa guerra. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Espírito Santo foi falando ao meu coração que vivemos em guerras, irmãos. Constantes guerras. E nós precisamos entender, irmãos, que essas guerras, elas não cessam nunca. Essas guerras, elas só vão cessar quando Jesus vier buscar a igreja. Quando nós não estivermos mais nesse plano terreno. Mas enquanto estivermos, nós precisamos entender que estamos em guerra, que haverá sempre uma guerra. Nós temos visto tudo o que está acontecendo com esse vírus maldito, que agora parece que a gente está vivendo o que a gente viveu em março do ano passado, ouvindo coisas até piores também. Mas tem uma guerra espiritual, né? Tem um adversário da nossa alma, que a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Tem a nossa guerra pessoal, como eu disse, de nós com nós mesmos, da nossa carne. Tem a nossa guerra que nós precisamos estar guerreando em favor do Espírito Santo de Deus para permanecer em nós, para que possamos ser fortalecidos através dele para vencer essas guerras. E nós precisamos entender isso, porque aqui nós vemos na palavra que um descuido de Davi, de não ter ido para a guerra com Joabe como rei, para estar lá orientando, acompanhando, olha o que trouxe para a vida de Davi. E o interessante é que Davi era segundo o coração de Deus, irmãos, imagine para nós. Davi era segundo o coração de Deus, e por estar ali, né, caminhando no seu terraço, ele bateu o olho e viu aquela mulher se banhando. E dali a gente já vê o que eu li, o que aconteceu. Né? E a gente vê que um abismo chamou outro abismo. Que ele não se contentou. Né? E às vezes, quando eu falo dessa guerra de nós com nós mesmos, dessa guerra da nossa carne, né, que a gente tem que buscar na palavra, na oração, na santificação, para que essa carne venha permanecer mortificada, adormecida, essa guerra que a gente vive, se nós não vigiarmos, por isso que a Bíblia diz vigiar e orar, a gente é levado também, irmãos. Nós somos levados por essas circunstâncias e por essas situações, porque muitas das vezes aquilo que nós estamos olhando está abrindo portas de legalidade para que a gente se envolva e entre na situação e não consiga sair, porque Davi já tinha errado porque tinha adulterado. Depois ele tentou ajeitar aquela situação e aí ele foi para um homicídio. Meu Deus, louvado e glorificado é o nome do Senhor por essa palavra. Então, no nome de Jesus, entenda, vivemos em guerras constantes, irmãos. Graças a Deus que entendemos isso e que temos esse Senhor, que tem nos dado armas espirituais, que tem nos fortalecido, que tem nos dado autoridade, que tem nos ensinado a vigiarmos, que tem nos ensinado a fugirmos, irmão, corrermos de situações que sabemos
que nós não vamos conseguir resistir por muito tempo. Então tem coisas que é melhor você não ficar olhando, não ficar observando, não ficar conversando. Tem coisas que a gente precisa entender que a gente não quer nem experimentar. Porque quando nós entendemos que nós estamos vivendo uma guerra, nós vamos entender que eu não quero nem experimentar, não quero nem ver. Porque de repente uma espiada que eu vou dar, eu vou ser envolvido com aquela situação. E foi assim com Davi. Porque quando ele vê aquela mulher, que a Bíblia vai dizer que ela era formosa, ele já pergunta quem era ela. E os servos deles disseram que era Betseba. E disse que ela era uma mulher casada, que era esposa de Urias. E nem assim, irmãos, Davi recuou. Um homem segundo o coração de Deus. Imagine cada um de nós que estamos aqui pela misericórdia do Senhor, que estamos resistindo, caminhando, fugindo de situações. E a gente sabe que a gente precisa disso. E a gente vê aqui, porque quando o Senhor foi falando nessa palavra comigo, Ele foi me mostrando essa atitude de Davi, de não ter vigiado, de entender que ele precisava estar lá naquela guerra, preferiu ficar em casa, e a gente vê o que aconteceu. De repente, se ele tivesse ido para aquela guerra, ele não ia viver essa situação. Ah, mas Deus perdoou, mas teve as consequências. E consequências que ele levou depois, que ele viu o que aconteceu depois com a sua família, com a sua casa. Ainda que depois ele casasse com Betseba, tivesse Salomão, num outro contexto, mas o primeiro filho o Senhor levou. O Senhor tratou com Davi. O Senhor não passou a mão na cabeça de Davi. E eu fico pensando quantas das vezes nós não somos instrumentos para destruir famílias, irmãos. Quantas das vezes com adultério, com calúnia, com fofoca, com maledicência. Quantas coisas às vezes nós não somos instrumentos. E muitas das vezes se dizendo que somos servos de Deus. Porque quando a gente ainda é ímpio, a gente não conhece. O Senhor leva o tempo da nossa ignorância. E a gente conhecendo, você ouvindo a palavra, e você começar a se interessar por um homem casado, e você começar a flertar com um homem casado. E eu digo vice-versa, tanto homem como mulher também. Porque a palavra, ela vai nos ensinando, ela vai trazendo respaldo. Porque se muita coisa que a gente não sabia que era abominável aos olhos do Senhor, agora nós sabemos. Muita coisa a gente não sabia que era pecado, agora nós sabemos. E por que nós nos dizemos que somos servos de Deus e a gente vai por esse caminho? Porque um abismo vai chamando o outro. Porque às vezes a gente quer ficar conversando. Porque às vezes a gente quer ficar batendo papo, às vezes a gente quer ficar flertando, a gente quer ficar ouvindo coisas que nos agrada, a gente quer falar coisas que agradam o outro, e a gente vai indo sem perceber. E depois que a gente vai por esse caminho, dificilmente você consegue voltar. Porque Davi não conseguiu voltar. Davi não conseguiu recuar, não. Ele efetuou o adultério e depois teve que ir para um homicídio, tentando tapar, resolver a situação do adultério. E não dá, irmãos, com o Senhor não dá. Chega uma hora que o Senhor permite as situações para que venha tudo à tona, para que as coisas venham a acontecer, como Natan. Porque quando Natan foi repreender a ele, a gente vê que quando Natan conta aquela história, ele fica furioso da história do homem, da atitude do homem rico com o homem pobre. E ele já quer, não, tem que matar, tem que restituir. E Natan fala, esse homem é você, Davi. Eu acho que ele levou um susto, que ele não imaginava que aquela situação que ele tinha causado, ele destruiu, irmãos, uma família. Ele destruiu.
Um homem que era segundo o coração de Deus. Então, o que nos chama a atenção? Se ele que era segundo o coração de Deus, que a gente vê aqueles salmos lindos que Davi escreveu, né? Aquelas poesias, umas verdadeiras poesias que ele falava para o Senhor. Imagine nós, irmãos, se a gente não vigiar, se a gente não correr dessas situações, se nós não fugirmos dessas situações, se a gente começar a achar, né, porque Davi era segundo o coração de Deus, e às vezes não, porque eu prego, não, porque o Senhor me usa, não, porque eu louvo, não, porque eu canto, não, porque eu ensino, não, porque eu sou mais inteligente, porque às vezes a gente acha que não, sou mais inteligente do que o pastor, não, eu sou mais inteligente do que o irmão. E o Senhor vai falar na palavra dele que a gente tem que achar os nossos irmãos superiores a nós. É a palavra que vai nos ensinando. Então, quando a gente se coloca nessa situação desse pedestal, quando a gente começa a estar olhando muito para o outro, para a vida do outro, para as coisas do outro, e a gente julga, e a gente aponta, e a gente fala, olha o que acontece. Porque Davi aqui, ele estava passeando no terraço da casa dele, e ele viu aquela mulher, e de imediato despertou um desejo que ele não conseguiu frear, que ele mandou buscar aquela mulher, que a gente sabe o que aconteceu, e depois mais à frente o que foi acontecendo, as atitudes dele, e nem ele vendo a fidelidade de Urias. Nem isso despertou daquele homem de assumir o erro dele do adultério. Que aí não precisava vir um homicídio. Olha como que isso é perigoso. Olha como que às vezes as pessoas vão se acostumando com a mentira. Olha como que as pessoas às vezes vão se acostumando, achando que vai o tempo todo conseguir enganar as pessoas. Vai conseguir o tempo todo manipular pessoas. Vai conseguir o tempo todo fingir. Mas a gente entende que chega uma hora que não dá, irmão. Chega uma hora que o próprio Deus, o próprio Senhor, não é nem diabo, não. Porque senão a gente fica colocando o diabo em tudo. E nem tudo é diabo, não. Às vezes somos nós mesmos. Às vezes são as nossas atitudes mesmo, são os nossos comportamentos mesmo, porque ainda não houve uma libertação, ainda não houve uma transformação, ainda não aconteceu uma obra de dentro para fora. Não é porque Deus não quer, não, é porque a gente não permite. Então aqui a gente vê uma situação que destrói uma família. Em nome de Jesus, não seja um destruidor ou uma destruidora de famílias, nem de casais, nem de filhos, nem de ninguém, irmãos. Não seja um instrumento para destruir, para matar vidas dentro da casa do Senhor. Que às vezes não é com arma, não, irmão. Não é arma branca, não é revólver, é a língua. E que nós possamos ser prudentes. Porque como aconteceu com Davi, pode acontecer com cada um de nós. Se a gente não vigiar, a gente pode bater um olho numa situação e fazer a nossa vida virar o inferno e a vida do outro também. Porque a gente vê o que acontece com a atitude de Davi, com a postura dele. Que a gente fica pensando por que ele não recuou. Por que ele teve? Porque a gente vai se envolvendo, a gente começa a achar, como a gente ouve, a gente vê hoje. A sensação que a gente tem é que o certo está errado e o errado está certo. Se você não tiver a sua convicção, se você não tiver a sua certeza, se você não tiver o seu posicionamento, você ainda encontra pessoas para te envolver e você se deixa se envolver. Porque tem pessoas que não têm ainda, infelizmente, uma personalidade formada. Tudo que ouve acredita, tudo que o outro faz quer fazer. Se um vai para a direita, vai para a direita. E muitas das vezes o Senhor está falando, ele está indo para a direita, mas eu quero que você vá para a esquerda. Não, mas eu quero ir para a direita, porque está todo mundo indo para a direita. Então nós vemos aqui Davi vivendo uma situação, um homem, mais uma vez eu repito, segundo o coração de Deus,
tendo essas atitudes que às vezes a gente fala, eu não acredito, fulano, mas ciclana agiu assim, fez assim. É porque somos humanos, irmãos. Se nós não vigiarmos, então eu entendi nessa palavra que estamos em constantes guerras. Quantos casamentos não têm sido desfeitos? Quantas famílias, irmãos? Quantos homens, quantas mulheres não têm sido instrumento para isso? Quantos homens carnais, mundanos, que não vigiam, que não pode ver um rabo de saia, que sai correndo atrás, destrói filhos, destrói família, destrói casamento. E isso vice-versa também. É que nós, no nome de Jesus, né, você que está aí, que é serva de Deus, que é servo do Senhor, está conversando com um homem que você sabe que é casado, está conversando com uma menina que você sabe que é casada, foge disso, bloqueia, sai dessa situação, não vai dar certo, vai ter problema. É isso que a gente precisa entender. Não, ai, mas ele é bom de papo, ela é boa de papo, ela é tão linda, ela tá me dando mole. Vai dar mole, porque o que tá nela vai fazer você destruir a tua casa, a tua família. Vai dar, ele também vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. E é isso que a gente precisa entender. Então há uma guerra, irmãos, e dentro dessa guerra nós precisamos vigiar e orar. A Bíblia vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém? O que não me convém? Davi estava ali passeando. Ele não imaginava, eu acredito, porque ele não imaginava que ia deparar com aquela situação de ver aquela mulher linda se banhando. E olha que foi uma coisa muito rápida, porque quando ele bate o olho naquela mulher, ele já cobiça aquela mulher, ele já pede para ir buscarem aquela mulher e já começa ali a confusão toda. Irmãos, é no piscar de olhos. É muito rápido. Tem coisas às vezes que levam tempo, mas tem outras que é num piscar de olhos. Quando você vê, já foi, já aconteceu. E aí, irmãos, não dá para voltar atrás. Aí virão consequências. Aí, muitas das vezes, virão dias trabalhosos. Muito mais do que aquele que você já tem. Então, que você possa entender que nós vamos estar sempre em guerras, irmãos. Né? Tem momento que o problema é de nós com nós mesmos. Tem momento que a gente vê que a carne, a todo tempo, quer despertar. E ela precisa continuar mortificada, adormecida. E para isso a gente precisa estar em oração, precisa estar lendo a palavra, precisa estar vigiando, precisa estar sabendo o que vê, o que não vê, o que faz, o que fala. Precisamos, irmãos, a todo tempo. E não se sentir, por estarmos fazendo isso, que somos perfeitos, não. Que somos melhores, não. Porque eu estou conseguindo. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não é nada disso, irmãos. É a misericórdia do Senhor. Então que você entenda isso para que você não viva a situação que Davi viveu. Porque Davi, ele sofreu as consequências, mas o Senhor liberou uma palavra para a casa dele, irmãos. E foi uma palavra dura que ele teve que presenciar. As atitudes dos filhos, o comportamento, tudo aquilo que ele precisou viver depois. Por causa dessa situação, da atitude dele. Foram as consequências do ato dele, do adultério, do homicídio. Então que no nome de Jesus não seja um destruidor, irmãos. Não seja. Principalmente se você diz que conhece esse Senhor. Mas eu estou conversando com ele, ele diz que está separado de corpos. Mas eu estou conversando com ele, ele diz que não tem mais nada com a sua esposa. Foge disso. Não dá trela, não dá papo, não dê assunto, irmãos. Não vai por esse caminho. Tem tantas pessoas boas ainda, tantas pessoas esperando, orando, confiando no Senhor, sem querer se envolver com essas situações. Mas às vezes, está conversando, mas está vendo, às vezes a pessoa não é nem comprometida, mas são pessoas problemáticas.
Aí a gente vai se envolvendo, vai conversando, vai falando, a gente vai se interessando, porque começa a despertar a nossa carne. Aí quando a gente vê, a gente não consegue. Tem coisas, irmãos, que já de começo você tem que entender, não vai dar certo. Não vai, irmãos. Né? Como a Bíblia diz, há caminhos que parecem bom, mas que o fim é a morte. E aqui a gente vê uma família que foi destruída. Foi uma família destruída. Houve um adultério, houve um homicídio. Olha que ponto Davi chegou. E você acha que nós não podemos chegar no ponto que ele chegou? A gente pode até passar desse ponto aonde Davi chegou. A gente não pode achar que se a gente não vigiar, que a gente não pode fazer o mesmo, até pior, né? Porque às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor fazendo até pior, mas achando que Deus não está vendo. Mas chega uma hora que Deus vê, chega uma hora que Deus vem para cobrar essa dívida, irmãos, com as consequências que a gente vai vivenciar. E não tem necessidade da gente procurar para a nossa vida consequências dolorosas para nossa casa, para os nossos filhos. Não tem necessidade disso. Já basta a luta que a gente tem, já basta a vida que nós temos. Nós temos esse Senhor, a presença desse Senhor, a bondade desse Senhor, a misericórdia desse Senhor, mas não deixamos de ter lutas. Mas aí você vai procurar outros tipos de luta por estar desobedecendo, por estar indo por um caminho que você sabe que não vai dar certo, que não vai glorificar o nome do Senhor e que depois virão consequências. Desculpa. Então, o Senhor falou para mim de guerras, que estamos em constante guerras e que essa guerra, ela só vai terminar quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ou então quando o Senhor nos recolher. Enquanto não, nós precisamos entender que nós vamos estar sempre vivendo essas guerras, guerras espirituais, guerras emocionais, guerras financeiras, todo tipo de guerras. Mas eu creio que se nós estivermos em oração, se nós estivermos vigiando como a palavra de Deus diz, se nós estivermos aprendendo na palavra, a buscarmos essas armas espirituais, a nos alimentarmos com essa palavra, nós vamos vencer com a ajuda do Senhor. E nós não vamos ser envolvidos nessas situações como foi Davi. Porque graças a Deus essa palavra ela está aqui para nos despertar, para nos orientar, para nos chamar a atenção, para ver o que um homem segundo o coração de Deus fez, o que ele foi capaz de fazer, até para a gente se colocar e entender que se ele, segundo o coração de Deus, chegou aonde chegou com essas atitudes e comportamento, imagine cada um de nós. Mas graças a Deus que nós temos a misericórdia do Senhor. E essa palavra, irmãos, esse culto às sexta-feira é direcionado para casais e famílias. Então, no nome de Jesus, não seja um destruidor. Cuide, zele da tua casa, do teu casamento, da tua família, dos teus filhos. Ah, tá vivendo uma fase difícil? Conversa, orem, converse, porque o primeiro passo é a conversa, irmãos. O primeiro passo para um casal, para o relacionamento, para as coisas fluírem, acontecer, é sentar e se conversar. Porque sem conversa, se afastar, se cada um ficar bicudo, se cada um ficar sem se falar, é isso que o adversário quer, trazer divisão, trazer contenda, colocar uma barreira de comunicação entre o casal, para que ele possa ir infiltrando, para que ele possa, porque às vezes você não está conversando com o seu esposo ou com a sua esposa, mas lá fora você vai achar alguém para conversar com você. Aí você vai achar assim, não, minha mulher não quer conversar comigo, mas lá fora você vai achar alguém que converse, você vai achar alguém que vai te dar atenção, que vai querer te ouvir. E a gente às vezes vai caindo por esses laços. Por quê? Porque a gente não quer conversar dentro de casa. Né? Às vezes a gente até quer, mas o outro não quer. Aí a gente não tem paciência, a gente não quer esperar. Aí a gente já começa a achar que lá fora tem. Lá fora vai ter alguém para te ouvir, irmãos, com certeza. Mas aí também vem as consequências. Aí te prepara para as consequências também. E pense, e ainda mais se você tiver filhos também.
né? Porque às vezes a gente não pensa nos filhos e a gente vê tantos filhos com problemas emocionais por causa da separação, por causa do divórcio, por causa das agressões, por causa das humilhações. Então que nessa noite, que essa palavra possa falar ao teu coração e que você possa entender que continuamos em constantes guerras. E eu creio que no nome de Jesus o Senhor quer que a gente vença com Ele essas guerras. O Senhor quer que a gente cresça espiritualmente, o Senhor quer que a gente se relacione, o Senhor quer que a gente tenha intimidade com Ele, para que a gente possa vencer essas guerras. Porque essas guerras, enquanto estivermos no plano terreno, elas acontecerão. Mas o Senhor é poderoso para nos ajudar, nos ensinar, nos orientar, para que possamos ser vitoriosos, para que possamos testemunhar, viver essa guerra. Mas o meu Senhor me ajudou. Ele esteve à frente, Ele esteve me orientando, Ele me deu vitória. O Senhor tem vitória para a tua casa, o Senhor tem vitória para a tua família. O Senhor tem vitória para o teu casamento, o Senhor tem vitória para os teus filhos. Creia. Olha com os seus olhos espirituais. Não olhe só com o teu olho, com os teus olhos naturais, não. Porque no natural, às vezes, está feio. Às vezes, no natural, está intimidador. Está ameaçador, mas olha com os teus olhos espirituais, começa a ver uma mudança, começa a ver uma transformação, começa a fazer a tua parte, aquilo que cabe a você, sem estar exigindo, sem estar cobrando, sem estar apontando do outro. Como a palavra diz, faz primeiro para a pessoa aquilo que você quer que faça para você. Tenha sua atitude, mude os seus comportamentos. Comece a mostrar que realmente você tem aprendido através da palavra, tem aprendido através de Jesus Cristo. E aí eu tenho certeza, irmãos, que no nome de Jesus as coisas começarão a mudar, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, porque eu tenho visto muitas famílias sendo restauradas, restituídas, principalmente na área sentimental. Principalmente nas áreas espirituais. E se você crer, você vai lutar pela sua família. Você vai profetizar pela sua família. Você vai buscar dentro desse livro, dentro da palavra, ensinamentos para que você possa se comportar, da maneira que você vai conduzir, da forma que você vai falar, para que você venha ter êxito, para que você possa ser vitorioso. Porque Deus tem isso, Deus tem esses ensinamentos para a nossa vida. Mas aí nós precisamos entender que vivemos em constantes guerras, irmãos. E muitas das vezes a situação que você possa estar vivendo dentro da tua casa é uma guerra que você está vivendo. E com certeza o inimigo da nossa alma, ele quer destruir famílias, porque ele não tem família, a gente escuta isso. A gente sempre escuta isso e ele realmente não tem. E ele quer destruir quem tem famílias. Ele quer destruir quem é casado. Ele quer destruir os pais para trazer separação, para trazer divórcio, para que os filhos ficam perdidos, para que os filhos possam, às vezes, querer tomar caminhos diferentes, revoltados com a situação. Mas em nome de Jesus, que toda força contrária de Satanás contra as famílias, eu repreendo nessa noite. No nome de Jesus, que ele venha bater em retirada da tua casa, que ele venha bater em retirada da tua mente, que ele venha bater de retirada do teu coração, que ele venha bater em retirada das tuas emoções, que ele venha cair por terra através dessa palavra, através dos ensinamentos da palavra, através da tua oração, que você venha lutar, que você venha ser fortalecido, que você não venha entregar os pontos, que você não venha achar que não tem solução, porque o nosso Deus é poderoso, ele tem solução para todas as coisas. Aqui nessa palavra, se você for continuar lendo, você vai ver que Davi, ele foi exortado, ele foi corrigido, e ele sofreu as consequências. Mas depois o Senhor colocou em ordem a vida dele. Mas ele carregou consequências, tá? Colocou em ordem, porque depois ele se acertou com Betseba, mas ele sofreu as consequências. E ele carregou consequências na vida dele. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa falar ao teu coração. Não tenha medo das guerras, não.
Só nunca vá para a guerra sozinho. Não descuide, vigia e ore, como a palavra de Deus diz, vigiar e orar. Amém? E que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, Senhor, muito obrigado. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa sexta-feira, essa palavra que é direcionada a casais e famílias. Senhor, visita, alcança, Senhor, alcança quem possa estar vivendo na prática do adultério, que possa estar vivendo na prática da mentira, do engano, seja lá o que for, não me interessa. O Senhor sabe de todas as coisas, aonde essa palavra for, aonde ela chegar, quem ouvir, que possa ser tocado, meu Deus e meu Pai, que possa entender, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar com cada um que for ouvir essa palavra. Vai tocando nas famílias, nos casais, vai visitando nessa hora mais uma vez. Eu abençoo, eu repreendo todo levante de Satanás contra as famílias, contra os casais, contra os filhos, meu Deus e meu Pai, querendo trazer separação, divórcio, meu Senhor da glória. Abençoe, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas. Eu me coloco, meu Deus e meu Pai, na palma das tuas mãos e te peço, Senhor, continue tendo misericórdia de nós, da minha casa, da minha família, da minha parentela, da Igreja Batista Amor e Fé, das igrejas na face da terra, meu Deus e meu Pai, que tem pregado, que tem ensinado a tua palavra, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor, que venhamos refletir através da tua palavra, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Ajude essas pessoas que possam estar envolvidas, meu Deus e meu Pai, em relacionamentos que não glorificam o teu santo nome. Meu Deus, desperta eles através dessa palavra, meu Deus e meu Pai, que eles venham fugir dessas situações, meu Deus e meu Pai, que tem trago destruição para a vida deles e para a vida de outras famílias. Meu Deus, essas pessoas que estão, meu Deus e meu Pai, em vícios também de álcool, drogas, jogos, meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus e meu Pai, quantas famílias passando por necessidades, meu Deus e meu Pai, por causa desses vícios também. Eu quero te pedir, Senhor, liberta, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Visite essas pessoas, Senhor. O Senhor é poderoso através do teu Santo Espírito para nos convencer, meu Deus e meu Pai. E nessa hora eu te peço no nome de Jesus que essa palavra, meu Deus e meu Pai, possa, meu Deus e meu Pai, libertar, transformar, curar, para que o seu nome venha a ser glorificado, porque nós temos visto, meu Deus e meu Pai, vidas, casais, famílias, meu Deus e meu Pai, sendo transformados, sendo libertos, sendo restaurados, restituídos, para a glória do teu santo nome. E nós vamos continuar vivenciando o agir do Senhor na face da terra, independente das circunstâncias e das situações. Meu Deus, eu já te louvo e te agradeço, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e lhe dê a paz. Tenha um bom final de semana e sexta-feira que vem estaremos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?